Oi, belezura! Estou aqui nesse canal de volta para falar sobre como voltar para a organização depois de um imprevisto. Essa é uma dúvida que muitas pessoas já me mandaram. Eu tenho certeza que não foi só uma vez, porque é uma dificuldade real, né? Você conseguir voltar para o seu equilíbrio, para o seu eixo, depois que alguma coisa que você não esperava aconteceu, ou algo que mudou muito sua rotina, você conseguir recuperar isso. E é uma coisa que eu tô vivendo nesse mês, especialmente nessas 2 últimas semanas. Eu quero compartilhar contigo alguns pontos que eu tenho certeza que podem ajudar do lado daí. Caso você não saiba, eu me chamo Kessily. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal da Direção. A Direção é uma escola de negócios conscientes. A gente trabalha com empreendedorismo na internet de forma consciente a nível social, ambiental e econômico também. Se inscreve aí no canal, deixe seu like no vídeo e a gente vai continuar desenrolando um pouco mais esse assunto. A vida é dinâmica e imprevistos acontecem, ponto. Uma certeza que você pode ter é que você vai ter algum imprevisto, se você só não sabe quando ele vai chegar, quando ele vai acontecer, mas ele vai acontecer. Então, na minha cabeça, eu penso que eu preciso estar preparada para quando esse imprevisto acontecer, não ser tão ruim para mim. E falando em questão de rotina, eu preciso estruturar a minha organização de uma maneira que seja simples, que seja funcional, mas que eu consiga voltar para ela fácil depois que eu tiver algum tipo de instabilidade na minha vida. Vou dar um exemplo. Nesse mês, o meu filho internou no hospital e ficou quase uma semana lá. Eu tenho um filho que tem paralisia cerebral. Essa é uma situação que a gente já passou muitas vezes, de por uma razão específica ali da condição dele, ele internar, fazer um tratamento e voltar para casa. E quando isso acontece, obviamente muda tudo, né? Muda a rotina, a gente precisa adaptar, a gente precisa mudar todas as coisas para conseguir dar conta daquela demanda que é urgente. E aí, depois que aquilo tranquilizou, depois que ele voltou para casa, por exemplo, como tá acontecendo agora nessa vez, né? Vai fazer umas 2 semanas que isso aconteceu. E essas de 1 a 2 semanas, assim, a primeira semana foi muito difícil, muito difícil. E ainda no início dessa semana, pra mim tá assim muito difícil focar em fazer as coisas, sabe? Difícil de conseguir fazer a quantidade de coisas que eu fazia antes em um dia, né? A quantidade de tarefas, a quantidade de demandas, lidar com todas as demandas é difícil. E pensando pelo lado humano de ser, de fato, né? Não é muito doido que a gente se exija funcionar como uma máquina em momentos em que isso é impossível? Tipo, aconteceu um imprevisto na sua vida, assim como aconteceu na minha. Alguma coisa aconteceu que te tirou do seu eixo ali, do que tu estava acostumada, da tua rotina. Depois que aquilo estabilizou, você ainda está assimilando aquilo que aconteceu. Você ainda precisa retomar o seu foco, a sua presença, a sua organização mesmo, prática, lidar com tarefas que ficaram pendentes, lidar com prazos que passaram, coisas que você teve que adiar para cuidar daquele imprevisto. Então, é muito óbvio que de 1 a 2 semanas você vai estar em uma fase de readaptação da sua realidade a partir daquele imprevisto que aconteceu. Faz sentido para você? Faz muito sentido para mim. E uma coisa que eu vim sentindo nessa semana foi muito forte para mim eu já tô com essa dificuldade, né, de conseguir focar, de conseguir fazer as coisas como eu tava fazendo. Além disso, eu ainda tô com muito mais demanda do que eu tava antes disso acontecer, porque as coisas acumularam, as coisas se atrasaram, algumas coisas, né, foram juntando junto com as novas demandas e aí vira uma grande coisa de coisas para resolver, coisa de coisas. Então, o que eu sugiro que você faça, que é o que eu fiz e é o que eu estou fazendo agora também? Ter um sistema de organização simples. Nesse momento, inclusive, hoje mesmo, eu tirei uma parte do dia para destralhar ferramentas de organização que eu tenho. Por exemplo, quadro de conteúdo no Trello, que eu uso para organizar os conteúdos que eu crio aqui no Instagram, a organização do Notion, por exemplo, de estruturas da empresa, coisas que eu tenho ali no digital, que normalmente a gente pensa no destralhar das coisas físicas, né? Tirar as coisas físicas, tirar o excesso de coisas, limpar o ambiente e tal. Mas quando eu penso nisso no ambiente digital,
né, onde eu salvo minhas coisas, nas pastas onde eu organizo minhas coisas, e fazer esse destralhamento, sabe? Então eu destralhei um monte de coisas e limpou assim a minha visão. Eu consegui entender o que eu precisava fazer agora. E é muito importante você ter pouca coisa, mas coisas que funcionam. Então, uma agenda atualizada, organização digital e física simples, mais atualizada, porque o excesso vai te atrapalhar. E aí, nesse caso, a gente fica com aquela sensação de estar cheia de coisas para fazer, cheia de coisas na cabeça, muitas vezes até com muita vontade de fazer aquilo, ou nem tanto mesmo, mas você sabe que você precisa fazer aquilo e tá aquilo tudo te pressionando na cabeça. É um excesso de ideias, é um excesso de demandas, é um excesso de conhecimento que tá parado na sua cabeça. E no meu caso, nessa semana, foi um excesso de planejamento. Eu tinha planejado um monte de coisas e eu precisei destralhar o planejamento que eu fiz para eu conseguir executar, porque nesse momento, depois de um imprevisto, eu precisava simplificar ainda mais o que eu já tinha feito antes, porque a minha cabeça, ela está precisando de uma dose de simplicidade para conseguir funcionar, entendeu? Então é isso que eu sugiro para você, mesmo que você seja uma pessoa muito metódica, que gosta muito de ter tudo muito planejado, muito bem organizado, se você passou por um imprevisto, vale a pena você pensar que em pelo menos 2 semanas, 2 semanas, você vai estar se readaptando de novo. Principalmente se você tem uma vida cheia de demandas diferentes. Tem um trabalho, empreende, tem várias coisas diferentes acontecendo. Então, não tente exigir de você mesma funcionar que nem uma máquina funciona assim que você liga, mesmo que ela tenha, sei lá, feito muita coisa no dia anterior, você desligou e você liga e ela continua funcionando de novo. A gente não é máquina. E a gente exigir o comportamento de uma máquina é muito irreal. Então eu queria passar para você nesse vídeo essa percepção, isso também do que está acontecendo aqui, e essas dicas eu acho que pode te ajudar se você estiver passando por esse momento. Obviamente esse vídeo não vai ser para todo mundo, tudo bem, não é pra ser, mas eu tenho certeza que se ele chegar na pessoa que está precisando disso, desse conselho, vai ser bom. Então, se você é essa pessoa, deixa aqui nos comentários para saber que ele chegou em você. É sempre importante pensar que excesso ou falta das coisas gera imobilidade, sempre. Se você tem muitas ideias, se você tem muito conhecimento, se você tem muito planejamento, se você tem muita pressão, provavelmente você vai ter muita dificuldade de se colocar em ação. Se você tem falta de conhecimento, se você tem falta de organização, se você tem falta de planejamento, se você tem falta de ideias boas o suficiente para você fazer, você também vai se sentir imobilizada e não vai conseguir colocar aquilo em ação. Então, no fim das contas, né, gente? É encontrar o caminho do meio, é encontrar um caminho que você consiga manter as coisas acontecendo de forma organizada, mas sem se noiar com muitos detalhes. Então é isso, meio que uma mistura de destralhar, simplificar com agir de acordo com o seu momento. Agir sem se pressionar para agir impecavelmente, porque assim, não tem como ser impecável se acontecer um imprevisto na sua vida. Então eu espero que você consiga simplificar e seguir em frente fazendo as suas coisas, acreditando no que você faz, assim como eu tô conseguindo aqui. E é isso, um abraço virtual, a gente se vê no próximo vídeo. Vão ter muitos vídeos legais aqui no canal, então se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui para eu saber que esse vídeo chegou em você. A gente se vê logo mais, tchau!